capítulo de número 19, versículo de número 1. Conforme você for encontrando, vai se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Porque de uma coisa eu sei, Deus vai falar contigo nessa noite. É a única certeza que eu tenho, não tenho mais certeza de nada e, para ser sincero, até do que eu vou falar aqui, eu não tenho certeza do que eu vou falar, porque muitas vezes o Espírito Santo de Deus toma conta e muda, e quando você vê, tudo que você preparou, você fala diferente. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus vai falar com você, irmão. Deus vai falar com você, irmão. Deus vai falar com cada um que está aqui em nome de Jesus. Livro de Lucas, capítulo 19, versículo de número 1. Aleluias. Mês de maio, hein? Hoje é o mês de maio. Aleluias. Eu vou aguardar toda a igreja encontrar. Se tem algum irmãozinho aí que tem dificuldade, os obreiros já ficam de olho aí, já ajuda o irmão, ajuda a irmãzinha que está com dificuldade de encontrar, para que todos possamos ler juntos a palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo de número 1, ou melhor, capítulo de número 19, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 10. 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira, brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe, hoje veio a salvação, e disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento em nome de Jesus. Desocupa as suas mãos e aplauda ao Senhor e glorifique ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te peço, Jesus, nesse momento, nessa hora, Jesus, que o Senhor venha tomar a minha vida, Pai. Meu Deus, fala com a sua igreja, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, Jesus. Eu repreendo todo mal contra essa palavra, Jesus. Meu Deus, o diabo não tem poder, ó Deus, para nos dispersar, Senhor. O diabo não tem poder, Senhor, para fazer com que essa palavra não chegue às nossas vidas essa noite, Jesus. Eu abençoo a sua igreja nessa noite, Jesus. E te peço, me usa, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. É conhecida a história de Zaqueu, não é verdade, igreja? É conhecida demais, né? Eu me lembro ainda quando criança que eu amava ouvir a história de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu subiu numa árvore para ver a Jesus. E que criança que não gosta de ver uma árvore, não é verdade? Ou melhor, de subir numa árvore, né? Eu creio que se não todos aqui, a grande maioria aqui já subiu na árvore um dia, né? Como a criança tem fascinação por... Ó, tio Benjamin está até rindo, deve ter subido muito, né, tio Benjamin? Glória a Deus. Sabe que eu fui criado no interior de São Paulo, eu sempre gosto de falar nisso, né? E lá tinha um monte de árvore também, e eu amava subir em árvore, parecia um macaco, eu estava em árvore toda hora, eu via uma árvore e já queria subir, minha pessoa, desce daí menino, minha mãe, né, você vai cair daí, vai se machucar. E eu vi uma árvore já ia subindo, eu me lembro que no fundo da casa da minha avó tinha um pé de jabuticaba enorme, eu ia lá em cima e era algo maravilhoso. E normalmente as crianças se identificam com a história de Zaqueu por isso, poxa, um baixinho, gordinho, ele subiu na árvore, ele foi ousado, não é verdade? Irmãos, nós vamos ver características desse homem, que era um homem ateu, que era um homem que não acreditava em Cristo, que não vivia as coisas de Deus, que de uma hora para outra, de repente, há uma conversão na vida desse homem. Foi algo muito rápido, muito tremendo mesmo, sabe, impactante. Aleluias, glória a Deus. Sabe, igreja e pastor Flávio, quando o pastor Flávio me convidou para estar pregando na campanha, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, né? Que glória, que bênção, né? Que honra. Eu fiquei muito contente mesmo, eu falei, meu Deus, eu tenho que me preparar para isso.
Mas aí quando ficou pronta a planilha mostrando quem eram os pregadores, e eu vi que eu ia ser um pregador depois, o pastor Marcos Atalaia, e eu comecei a coçar a cabeça, falei, Jesus, que estreito que eu entrei. Porque a gente sabe que o pastor Marcos Atalaia é um homem que prega no Brasil inteiro e até outros países do mundo, um homem, um mestre, né, um catedrático, literalmente falando. E aí eu na sequência falei, Jesus, que... Eu até brinquei com o Marcelo ontem, falei, Marcelo, eu estou no estreito, né, a igreja... Teve aquela pregação do pastor Marcos Atalaia e agora vai ser eu que estou começando, que estou aprendendo ainda. Mas glória a Deus, vai ser bênção, né? Aleluias, né? Deus vai usar. Glória a Deus. Mas sabe, irmãos, que voltando à história de Zaqueu, foi algo assim muito rápido, né? Muito instantâneo na vida de Zaqueu. A palavra de Deus diz que foi algo rápido demais. E para a gente entrar na palavra... Zaqueu era um homem rico e publicano. O que é publicano? Publicano não existe mais essa palavra publicano, esse cargo publicano nos dias de hoje. Publicano é fiscal. É um auditor do governo, do município, federal. Publicano era alguém na época que fiscalizava alguma coisa. E assim como é nos dias de hoje, existem os maus fiscais e os bons fiscais. A gente não pode generalizar, não é verdade? Assim como existem bons profissionais e maus profissionais, assim como existem boas pessoas e más pessoas. Mas a palavra de Deus mostra, deixa entender que Zaqueu, aliás, ele mesmo, em um certo momento ele mostra que ele não era um bom fiscal, um bom auditor, ele era um homem mau, ele era um homem que roubava, era um homem que muito provavelmente adulterava notas, era um homem que muito provavelmente chegava ali, via alguma irregularidade, me dá uma parte, eu dou outra parte para Roma e você não precisa pagar tudo. Zaqueu era desses. O publicano, então, Zaqueu, se tornou muito rico com isso. Muito provavelmente com dinheiro ilícito. Ou seja, Zaqueu não era boa coisa. Zaqueu não era um homem que você olhava e falava, poxa, esse é um exemplo de homem, de cidadão, de pai de família. Não. Muito pelo contrário. Era uma pessoa que as pessoas olhavam e tinham nojo, raiva. Odiavam mesmo Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa repugnável. Por quê? Porque ele roubava as pessoas. Porque ele tinha o salário dele, que muito provavelmente não era ruim, porque um auditor, um fiscal, ele tem um bom salário. Um fiscal hoje, ontem eu até tive a curiosidade de pesquisar, o fiscal que menos ganha hoje, o salário dele é de R$11.500. Ou seja, é um belo salário, né? Está muito acima da média. No entanto, Zaqueu, apesar de ter um salário parecido com isso, trazendo para o dinheiro da época e para a época, Zaqueu ele ainda roubava Roma e roubava o seu povo, o seu próprio povo. Por que Roma, Juliano, se eles estavam em Israel? Porque o Império Romano é quem dominava Israel na época. O Império Romano é que governava Israel. Era Roma que implantava as leis e que fazia tudo sobre Israel na época. Então Zaqueu ele era terrível com o seu patrão, com Roma, e ele roubava também o seu próprio povo. Aleluias. E a gente vê aqui, a gente vai continuar a palavra de Deus, que Jesus pega e dá um tapa com luva de pelicas na cara de todo aquele povo que olhou torto para ele, porque Jesus ainda diz, a última palavra de Jesus, ele também é filho de Abraão. Aleluias. Ou seja, ele é do seu povo também, ele merece também a promessa que é sobre vocês, é sobre ele também. Aleluias. E aí um certo dia, Zaqueu está lá então, andando na sua cidade tranquilamente, e aí ele recebe a notícia que Jesus ia passar por lá. E aí, a pregação começa de fato nessa noite. Agora você vai começar a entender. Aleluias. Aleluias. Zaqueu, então, recebe a notícia que Jesus ia passar por lá. Zaqueu, como um homem rico, ele devia ter um monte de afazeres, né? Sejam eles bons ou maus, ele devia ter um monte de lugar para ele fiscalizar, para ele ganhar mais dinheiro. Porque, normalmente, o fiscal corrupto, e a gente vê o tanto de notícia que tem hoje em dia espalhado aí, quantas relacionadas a fiscais, ele fica atrás, né? Satanás mesmo, é um espírito demoníaco que faz com que ele queira cada dia mais, né? Cada dia mais. Então ele fica atrás de oportunidades, ou seja, eu sei que aquele restaurante tem uma irregularidade, mas eu fui mês passado lá, mas vou tirar mais um dinheirinho dele agora. E vai lá no restaurante, vê um problema para tirar mais um dinheirinho, e vai no outro lugar e tira mais um dinheiro. Eu trabalho numa instituição financeira e eu tenho auditoria na minha agência, por exemplo, cada semestre, cada um ano, depende muito do estado da agência. E como eu estou há muitos anos lá, você acaba fazendo amizade com os próprios auditores fiscais. E conversando com o auditor um dia,
eu perguntei para ele, né? Poxa, né? Vocês são incríveis, né? Vocês vão sempre já no que está errado. Eles têm uma capacidade de já ir no que está errado dentro da agência. E eu não estou me referindo a fraude, nada disso não, tá? Erros operacionais, que todo mundo comete por ser humano. Poxa vida, tinha 500 fichas aqui, você foi justo na que estava errada. Como é que você fez isso? E a gente começou a bater papo e tal. E ele falou para mim, sabe, Juliano, e daí a gente entrou no assunto de roubo e tal. Ele falou, sabe por que as pessoas acabam caindo, Juliano? Sabe por que as pessoas acabam sendo pegas pela auditoria? Porque elas não fazem uma só vez. Elas fazem uma vez, veem que dá certo e começam a fazer sempre. Porque se elas fizessem uma só vez e parassem, dificilmente seriam pegas, muito provavelmente nem seriam. É interessante isso, né, irmãos? Olha só, às vezes a gente fala, é cobiça, é não sei o quê. É Satanás na vida da pessoa, né? Ah, tá muito fácil, eu vou fazer de novo. Ah, tá muito fácil, eu vou fazer de novo. E aquilo começa a virar uma bola de neve. E é lógico que é tudo que Satanás quer para as nossas vidas, que a gente erre e persista no erro, porque se você persistir no erro, você vai cair. Aleluias. Bom, então Zaqueu, ele persistia no erro, né? A palavra de Deus diz que ele era rico e fazia um monte de coisa errada. Era um fraudulento, só a misericórdia de Deus na vida dele. E ele fazia coisa errada, ia fazendo coisa errada daqui, de lá, e de repente um dia, então, ele descobre que Jesus ia passar por lá. E qual que é a atitude de Zaqueu, irmãos? Eu vou ver Jesus. Quero conhecer quem é esse Jesus que está todo mundo falando aí. Irmãos, Zaqueu, ele deixou de lado. Naquele momento, naquele específico momento, ele deixou de lado aquela gana que ele tinha por ganhar dinheiro, por roubar as pessoas, por cumprir as suas atividades ilícitas, para ver quem era Jesus. Interessante que muitas vezes, e aí eu falo por mim, eu creio que pelos irmãos também, pela igreja, muitas vezes nós sabemos que tem um culto, ou sabemos de alguma situação específica na igreja, mas hoje eu estou cansado, mas hoje não sei o que, mas hoje não sei o que lá. A gente sempre coloca um empecilho, não é verdade? Nós, servos de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Zaqueu não tinha Espírito Santo de Deus, não tinha nada com ele. Mas ele sentiu uma necessidade, uma curiosidade de ver quem era Jesus. E apesar da gente vir para a igreja, todos os cultos, da gente participar dos cultos e saber como são os cultos e saber como é o Senhor em nossas vidas, às vezes a gente acaba perdendo essa curiosidade, acaba se tornando algo mecânico. O Senhor quer que essa curiosidade seja despertada novamente em nossas vidas, aleluias. E sabe por quê que essa curiosidade tem que ser despertada na sua vida? Porque Jesus, Ele é tremendo, Ele é Deus, Ele é maravilhoso. Com Jesus nunca vai ser igual. O culto de ontem certamente não vai ser igual ao de hoje, o de amanhã certamente não vai ser igual ao de depois da manhã, e do mês passado não vai ser igual ao de hoje, e se hoje eu estou pregando, a última pregação que eu fiz não vai ser igual a essa, e se o pastor Flávio pregar amanhã e depois da manhã, a pregação de um dia vai ser diferente da de outro. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso Senhor é tremendo, Ele se renova, a palavra do Senhor se renova cada manhã, aleluias. E a gente tem perdido essa curiosidade, esse despertar. Pastor Marcos Atalaia ontem falou de avivamento, e que culto tremendo, que palavra tremenda que foi ontem, e eu saí impactado realmente daqui ontem, e estou até agora. Nós precisamos ser crentes avivados. Nós aprendemos ontem o que devemos fazer para viver esse avivamento, aleluias. Zaqueu, ele não sabia o que era avivamento, ele mal sabia quem era Jesus, tinha ouvido falar, mas ele sentiu uma curiosidade, ele sentiu um desejo de ver ao Senhor Jesus, aleluias. Aí diz a palavra de Deus que não parou por aí não, depois ele sentiu esse desejo, eu vou largar tudo, que eu não quero saber mais de dinheiro agora não, eu quero ver quem é Jesus, eu quero ver esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus, aleluias. Quando ele chega lá perto de onde Jesus ia passar, ele vê uma multidão, tinha gente demais, e é lógico, aleluias. O povo foi em massa, irmãos, porque os milagres de Jesus já espalhavam por aquele lugar, todo mundo já sabia que Jesus curava, que Jesus era diferente, as pessoas queriam tocar, as pessoas queriam ouvir, as pessoas queriam ver. E aí Zaqueu chega lá, a palavra de Deus diz que ele era baixinho e gordinho, irmãos. E aquela multidão, ele não ia chegar perto, mas de jeito nenhum de Jesus, como é que ele ia chegar perto? Aleluias. E diz a palavra de Deus, então, que ele avista uma árvore bem grande, bem alta, ele fala, opa, é aqui mesmo, mas eu vou ver esse Jesus. E ele sobe nessa árvore. Algumas traduções, aliás, uma tradução, diz que ele sobe no ponto mais alto da árvore. Outras dizem que ele sobe, mas independente se foi no mais alto ou no mais baixo,
Ele subiu numa árvore, ele teve uma atitude. Aleluias. Glória a Deus, ele teve uma atitude de ver Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria ver Jesus e ele ia ver Jesus. Ele tinha que ver Jesus. Ele sentiu uma necessidade no coração. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite, aleluias, que chamou demais a minha atenção e eu fiz questão até de anotar para não esquecer. Aleluias. Que não há encontro com o Senhor Jesus se não tiver um desejo sincero que brote do nosso coração, de nossas vidas. Para que você possa encontrar o Senhor Jesus, você tem que ter esse desejo, você tem que ter essa vontade, você tem que ter essa ânsia, essa gana de querer encontrar ao Senhor Jesus. Aleluias! Zaqueu, ele teve aquela necessidade naquele momento, aquele sentimento naquele momento, a ponto de deixar tudo de lado. As suas deficiências, as suas fragilidades, ele era gordinho, ele era baixinho, irmãos. É difícil subir na árvore. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de tentar subir numa árvore depois de velho, né? Sei lá, quando você era criança, você subia com uma facilidade, aí depois dos 30, você tentar subir de novo na mesma árvore. Você pode até conseguir, mas você vai ver o sufoco que é. Tem muita gente pensando aí dando risada, né? Aleluia. E aí você para e olha e fala assim, poxa, quando eu era pequenininho eu subia, que era uma beleza, né? Agora que sufoco, que desespero, eu não consigo. Irmãos, a palavra de Deus diz que Zaqueu não reclamou. Zaqueu não ficou falando, ai, mas eu sou baixinho, eu sou gordinho, tem muita gente. Eu vou, de repente, outro dia eu volto aí, consigo ver a Jesus. Não. Zaqueu não reclamou em nenhum momento, não pensou nas suas deficiências, não pensou nas suas dificuldades, não. Ele subiu. Sabe o que Zaqueu fez? Agiu. E eu digo mais para vocês. Zaqueu, por ser um publicano, um fiscal, ele era odiado pelo povo. Imagina só Zaqueu, então, no meio daquele povo, que se dizia santo, né? Porque estava ali do lado de Jesus, perto de Jesus, sendo achincalhado. O que você está fazendo aqui, ô gordinho, baixinho? Some daqui, senão vamos te arrebentar, nós vamos te linchar aqui, ó. Aqui não é seu lugar, vai lá cobrar imposto, vai lá roubar as pessoas, vai roubar os pobres. Imagina só o que Zaqueu não ouviu. Zaqueu tinha tudo, absolutamente tudo, para sair daquele lugar e ir embora para sua casa. E voltar a fazer as más obras. Mas o que Zaqueu fez, igreja? O contrário. Zaqueu teve vontade, Zaqueu teve desejo. Zaqueu, ele queria Jesus, eu quero Jesus, eu vou conhecer esse Jesus, eu quero ver quem é Jesus. E eu vou subir nessa árvore, e mesmo que todo mundo até que taque pedra em mim, se for necessário, mas que eu vou ficar aqui até Jesus passar, eu vou ficar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu quero conhecer esse Jesus, aleluias. Sabe que Deus, Ele conhece a nossa vontade, Deus sonda os nossos corações, Deus sabe mais do que a gente mesmo, dos nossos desejos. E eu fico imaginando aquele povo ali, né, que andava com Jesus, né? E muitos que estavam ali andando com Jesus, que seguiam a Jesus, na verdade estavam usurpando a Jesus. Andavam com Jesus por interesse. Olha só que interessante, igreja. Eu vou fazer até um comparativo agora. Por favor, não me levem a mal, mas é para que fique bem claro para os irmãos. Sabe um marido que tem uma amante? Ele é casado e tem uma amante? E ele não casa com essa amante, não larga a família dele, é lógico, ele casa com essa amante de jeito nenhum. O que ele faz com essa amante? Ele só aproveita dela, ele só quer o bom e o melhor dela, né? A parte ruim ele não quer, quando ela está triste ele não vai. Enfim, isso não acontece, não é verdade? Não é assim que acontece? Tem muita gente tratando Jesus dessa forma, como uma amante. É pesado, né, pregador? É pesado, mas é dessa maneira. Tem gente que só quer o milagre, que só quer o bem bom, só vai atrás da cura, só vai atrás da vitória. Aí quando ele recebe a vitória, ele some da igreja. Ele quer o bônus. O ônus ele não quer. Qual que é o ônus de andar com Jesus? Pagar o preço, ter compromisso, buscar a presença, andar em santidade, buscar a presença, buscar o Espírito Santo, buscar avivamento, dobrar o joelho, orar de madrugada. Tem muita gente nessa terra tratando Jesus como uma amante. Tratando Jesus que a hora que ele precisa, ele vai lá na igreja. A hora que ele precisa, ele faz jejum. A hora que ele precisa, ele busca o Senhor. Deus tem misericórdia, Deus nos ama tanto que Ele dá. A hora que Deus dá, pessoal, quantos nós conhecemos dessa forma, né?
Quantas pessoas nós conhecemos que vivem dessa maneira, e às vezes a gente fica até bravo, né? Poxa, ele recebe, eu não recebo, eu que sou fiel, eu que não sei o quê. Você vai receber a salvação, irmão e irmã. Essas pessoas eu não sei, né? Eu não sou juiz para dizer se elas vão receber ou não, mas a palavra de Deus me mostra que não. Aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? Que Zaqueu, ele não foi com essa intenção. Interessante isso, né? Zaqueu, ele era rico. Ele não precisava do milagre de Jesus na vida dele, aos olhos humanos, que isso fique bem claro. Ele tinha tudo do bom e do melhor, ele era ricão, ele tinha ainda Roma cobrindo ele ali de toda a falcatrua que ele fazia, ninguém podia tocar nele, porque ele era um funcionário romano. A princípio, Zaqueu não precisava de Jesus, aleluia. Mas ele foi buscar Jesus com toda a sede que talvez ele nunca tivesse na vida dele. E aí ele deixa de lado tudo então e sobe naquela árvore. Aleluia. E aí Jesus então vai passando por aquele lugar. Eu fico imaginando o coração de Zaqueu, né? Jesus está chegando. Eu quero ver quem é esse homem. Eu quero ver o que ele vai fazer. Eu quero ver como é que ele é. O que vai acontecer. Eu imagino um monte de gente olhando torto para ele, assim, ó. A multidão olhando torto para ele. A multidão olhando para Zaqueu e Zaqueu. O que você está fazendo aí, rapaz? Olha, eu só não te pego porque você é um funcionário romano, senão te arrebentava, a gente ia te linchar. Some daqui, olhando feio, olhando torto. Zaqueu nem aí, olha torto mesmo, eu quero conhecer esse Jesus, eu quero saber quem é esse Jesus. Ó, meus pecados eu tenho um monte, mas eu não estou preocupado com meus pecados agora não, eu estou preocupado com Jesus, eu quero ver quem é Jesus. Me falaram que esse Jesus aí ele perdoa, me falaram que esse Jesus ele cura, me falaram que esse Jesus muda a história das pessoas, a vida dessas pessoas, então eu quero ser perdoado, eu quero que aconteça algo na minha vida, aleluias. E Jesus então passa, e quando Jesus chega então embaixo daquela árvore, nós vamos ler, para que não fique só nas minhas palavras, versículos de número 4. Aliás, 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A igreja está entendendo a palavra, igreja? Aleluia. Primeiro eu quero te dizer uma coisa. Jesus não estava olhando a aparência, a cara de Zaqueu. Jesus não estava olhando a aparência, a cara daquela multidão. Jesus estava olhando a motivação daquele homem, o coração daquele homem. Jesus estava sondando aquele homem. E quando Jesus chegou perto daquele lugar, ele já viu virtude lá de cima. Tinha virtude daquele homem. Ele viu naquele homem um coração sincero, com desejo realmente de ver a Jesus, de buscar a Jesus. Talvez ainda que ele nem soubesse direito o que ia acontecer com ele, por não conhecer ao Senhor, por não conhecer as Escrituras. Mas ele sabia que ele precisava ter um encontro com Jesus. E quando ele chega então naquela figueira, Jesus para, irmãos. Eu fico imaginando Zaqueu quando Jesus parou, igreja. E Jesus então diz para Zaqueu: Zaqueu, desce. Mas tem outra palavrinha que chama a minha atenção: depressa. Jesus não disse só para Zaqueu: desce. Jesus disse: depressa. E vem outra limitação aí. Se o gordinho teve dificuldade para subir, ele vai ter dificuldade para descer também. E se ele se jogar lá de cima, ele vai se estrupiar e aí é problema. Aleluia. Aleluia. É tempo de descer. É tempo de descer. É tempo de pressa de descer. Você quer continuar vivendo o avivamento do Senhor na sua vida? Você quer que aquele culto de ontem, aquela unção que você recebeu na noite de ontem continue na sua vida? Olha, pode descer. Desce e se prostre na presença do Senhor. Porque não adianta nada a gente viver tudo que a gente viveu ontem aqui, que foi tremendo e maravilhoso, e depois voltar às velhas práticas. Voltar a ser o velho homem. Aí por quê? Para quê? De nada vai adiantar. Sabe o que vai acontecer se a gente voltar a ser o velho homem? A gente vai fazer parte da multidão que esperava só o milagre de Jesus. E quando Jesus dava o milagre, ó, sumia. Até precisar de novo de Jesus para voltar. O Senhor não quer que nós o tratemos como uma amante. O Senhor quer que nós o tratemos como Deus. E tratar o Senhor Jesus como Deus
é descer depressa. O Senhor tem pressa, igreja, na minha vida e na sua vida. A palavra do Senhor para ti nessa noite é que o Senhor tem pressa. Desce depressa, para de esperar o momento, para de dar desculpa. Para de, mas eu preciso me preparar. Não, o Senhor não perguntou para Zaqueu se ele estava preparado, se ele conhecia a Bíblia, se ele estava cheio do Espírito Santo. O Senhor não perguntou nada disso para eles. O Senhor simplesmente sentiu virtude quando passou debaixo daquela árvore e não pensou duas vezes. Zaqueu, desce depressa. Sabe por que o Senhor não pensou duas vezes? Porque ele sabia a motivação do coração de Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu estava cheio de vontade de conhecer aquele Deus. Ele sabia que Zaqueu, naquele dia, a história de Zaqueu mudaria. Sabe de uma coisa, igreja? Jesus só passou naquele lugar por causa de Zaqueu. Jesus só está aqui hoje, aleluias, por minha e por sua causa. É por mim e por você, irmãos. Até porque a palavra de Deus diz que o Senhor não habita nisso aqui, ó, pedra, parede, nada disso não. Aleluias. É por mim e por você que Ele está aqui. E aí você entrou aqui no culto hoje, dobrou o seu joelho, ou sentadinho mesmo, ou de pé, seja lá como for, você disse para Deus, Deus, na hora certa eu vou descer. Na hora certa eu vou descer dessa árvore. Na hora certa eu vou sair de cima do muro. Na hora certa eu vou pedir perdão para aquela pessoa que eu preciso pedir. Na hora certa eu vou parar de falar, eu vou revelar aquele segredo que eu preciso revelar desesperadamente. Na hora certa eu vou fazer a sua vontade. E aí o Senhor Jesus está dizendo assim, não, a hora certa é agora. Desce depressa. Não espera não. Sabe, irmãos, que antes de eu entrar nesse trabalho que eu estou há 14 anos, eu trabalhei 5 anos numa outra empresa, num outro banco. E eu fui mandado embora de uma forma traumática dessa empresa, bem traumática mesmo. E eu já pagava aluguel, já cuidava de casa. E eu precisava, evidente que eu precisava trabalhar. E o Senhor fechou porta assim, fechou mesmo, assim, da vontade de Deus era perceptível isso. Às vezes eu participava de entrevistas que eu falava, agora já era, né? Essa vaga é minha. Chegava na hora lá, não era para mim, não acontecia, aquele desespero. E começou a acabar o dinheiro, eu precisava ajudar meus pais. E eu que ajudava, que pagava aluguel, que fazia tudo dentro de casa. E aquele desespero, e passaram-se 6 meses, acabou o seguro-desemprego, que também já não ajudava em nada. E um certo dia eu falei assim para o Senhor, Senhor, a sua palavra diz que a gente tem que fazer para que o Senhor possa agir, não é verdade? Eu tenho que dar minha oferta, eu tenho que dizimar para que o Senhor possa agir na minha vida. Eu não tenho que esperar o Senhor abençoar para depois eu fazer, porque daí se torna muito fácil, não é verdade? Então, amém, Senhor. Ó, tem uma coisa. Se o Senhor me der um emprego, eu não vou assadar o dízimo. O meu primeiro salário eu vou dar inteirinho para o Senhor. E eu sei que já não tem mais nada em casa, que está acabando tudo. E eu sei lá quanto tempo vai demorar para o Senhor me dar esse novo emprego. Mas o primeiro salário é do Senhor, e eu sei que o Senhor vai me dar condição, e passar fome eu não vou, mas ainda que eu passe, ainda que meus pais passem fome, ainda que meus irmãos passem fome, glória a Deus, mas eu vou me posicionar. Eu vou descer depressa, Jesus. Ó, o primeiro salário desse trabalho novo que o Senhor vai me dar, e eu creio que o Senhor vai me dar, é do Senhor, inteirinho do Senhor, tá? Não importa quanto tempo demora. Glória a Deus, irmãos, passou 15 dias, o Senhor abriu a porta nesse emprego que eu estou há 14 anos. E sabe que toda luta que eu passo, e às vezes é umas lutas estreitas mesmo, que algumas eu até comento como pastor, a minha esposa sabe de todas, tem luta que eu falo, amanhã eu vou ser demitido, de amanhã eu não passo. E não é para passar mesmo, é coisa terrível, que era para ser mandado embora mesmo, e eu não sou mandado embora, irmãos. E aí quando eu passo por essa situação, assim, eu sempre me lembro daquele propósito que eu fiz com Deus, sabe? E eu creio, irmãos, que Deus, ele se lembra daquele dia, ele fala, não, meu servo foi fiel a mim. E se está acontecendo isso, a culpa não é dele. Ainda que ele seja responsável por ser um gestor e tem que sobrar para ele, sobra sempre do gestor mesmo. Mas não. Eu vou guardar ele. Porque eu vou me lembrar da aliança que ele fez comigo aquele dia. Quando ele não tinha, ele deu sem ter. Eu vou abençoar aquele homem, aleluia. E glória a Deus, eu não sei até quando Jesus vai me manter ali. É luta atrás de luta, dia após dia, de milagre em cima de milagre. Bato um monte de leão por dia ali, mas eu creio, irmãos, que até o dia que o Senhor
achar que eu devo ficar, eu vou ficar, mas homem nenhum me tira daquele lugar. Sabe por quê? Porque antes ainda de eu entrar naquele lugar, antes ainda de eu tomar posse, eu falei, Jesus, esse emprego é seu. E pode ser sincero para o Senhor, Jesus, o Senhor é mais importante que ele. Então quando o Senhor achar que o Senhor tem que abrir as portas, o Senhor vai abrir. E o primeiro salário é do Senhor, independente da minha condição. Irmãos, foi estreito, passou esses 15 dias, demorou mais um mês para receber. Quando caiu o salário na conta é difícil. Faltava tudo dentro de casa. Meu pai casou pela segunda vez, e eu era filho único, ele fez 4 filhos. Tudo pequenininho, eu precisava de ajuda. Meu pai aposentado, a aposentadoria dele não dava para pagar metade do aluguel. Era tudo comigo. Mas eu honrei ao Senhor. Eu não peguei um centavo. Eu peguei tudo, botei, fiz o cheque, entreguei na igreja. Falei, Senhor, é seu, o Senhor me sustentou até agora, o Senhor vai sustentar mais. E Deus sustentou a igreja. Eu não sei como, mas Deus abençoava daqui, abençoava dali, até eu receber meu segundo salário. E aí sim, o segundo salário, eu poder usufruir dele e começar a pagar as contas. Já tinha um monte de aluguel atrasado, já estava só a misericórdia. Mas eu comecei a pagar, acertar tudo, e Deus abençoou minha vida. E as bênçãos do Senhor foram sobre a minha vida. Zaqueu, o Senhor Jesus mandou ele descer depressa. O que foi que ele fez? Desceu. Ele não pensou no que as pessoas iam dizer. Ele não pensou na sua condição física. Ele não pensou em nada. Ele só queria ter um encontro com aquele Jesus. Será que a gente tem entrado aqui na igreja? Quando você entra dali para dentro aqui, você tem esse desejo de descer depressa, de ter um encontro verdadeiro com Jesus? Você tem entrado por entrar. Você tem entrado para receber o milagre que você tanto precisa. Esse pregador pode te falar por ter vivido isso. O que eu mais precisava é de um salário. Eu precisava demais, irmãos, daquele salário. Eu precisava demais. Nem trabalhando eu estava, olha só. Tem coisa que é o Espírito Santo de Deus que move a gente para fazer mesmo. Mas eu coloquei o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, igreja. Aleluias! Diz a palavra de Deus então que Zaqueu desceu depressa. Versículo de número 6. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Aleluias, adorou. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede. Ou melhor, eu pulei uma parte, irmãos, me perdoem. Versículo número 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Jesus se alegrou com aquela motivação de Zaqueu. Porque Jesus conhecia Zaqueu, porque Jesus era Deus. Jesus ficou feliz porque um pecador ali estava próximo de receber a salvação. Um pecador ali estava próximo de se arrepender de seus pecados. Jesus se alegra, igreja. Quando você se arrepende, Jesus se alegra. Às vezes a gente dobra o joelho quando chega aqui na igreja, independente do pecado que você tem ou que você teve, a gente dobra o joelho aqui na igreja e começa a orar, Senhor, me perdoa, né, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque aquilo outro. E às vezes a gente se entristece, não é verdade? De ter pecado, de ter feito aquilo. E aí a gente começa a pedir perdão. Eu quero te dizer uma coisa, igreja. Você pode até se entristecer, mas tem alguém que fica mais triste que você, por isso que é Satanás. Porque ele sabe que o Senhor lá no céu está se alegrando. Aleluias! Oh, glórias! Pedir perdão, se arrepender dos pecados, é algo que o Senhor se alegra demais, que o Senhor ama. E ver o pecador se arrependendo. Único. É um momento sublime, é um momento muito importante no culto, quando você dobra o seu joelho e pede perdão. Isso não pode só ficar no culto, tem que se estender na sua casa e seja lá onde você for. Jesus sabia que aquele pecador ia se arrepender. E Jesus então, ele vai além, ele fala assim, ó Zaqueu, vou na sua casa. E aquele povo então começa a cutucar um outro. Eu que estou aqui com Jesus, andando com Jesus para cá, para lá. Tanta gente boa aqui. E Jesus fala que vai na casa de Zaqueu. E aquele povo começou a murmurar e falar um monte de bobagem. Mas irmão, Zaqueu não estava nem aí. Zaqueu queria adorar o Senhor.
Zaqueu queria mudar de vida. Aquela situação já havia tomado conta de Zaqueu. A presença gloriosa de Jesus, aleluias, havia tomado conta da vida de Zaqueu. Zaqueu já não queria mais saber de nada, ele só queria o Senhor, ele só queria o Senhor. Ele só queria o Senhor na vida dele naquele momento. Zaqueu então ele se ajoelhou, porque diz a palavra de Deus no versículo número 8, que levantando Zaqueu disse: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Uma coisa tenho defraudado alguém, o restituo. Zaqueu desceu da árvore, faz assim mesmo, literalmente falando. Desce para adorar o Senhor de joelhos. Ele reconhece a grandeza de Jesus. Olha só, irmãos, Zaqueu era rico. Zaqueu era um fiscal, ou seja, era um homem que fazia com que as pessoas dobrassem a ele. Ele não dobrava a ninguém, não. Ele se dobra ao Senhor. Ele reconhece o senhorio do Senhor na vida dele. Aleluias. Ele reconhece que Deus era na vida dele. A igreja precisa se dobrar. Nós precisamos se dobrar diante da presença de Deus. A gente tem que deixar de lado o nosso orgulho. A gente tem que deixar de lado, muitas vezes, até nossas convicções. A gente tem que deixar de lado a nossa vergonha e se prostrar diante da presença do único que é digno de receber toda a adoração, do nosso Deus. Muitas vezes as pessoas têm se doado a homens, esperando receber alguma coisa de homens. Não receber nada de homens. O único que pode te dar alguma coisa é o Senhor. Zaqueu já tinha recebido tanta coisa de homens ao ponto de ficar rico, mas nada era tão importante, tão tremendo e tão grandioso na vida dele quanto orar diante do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, olha só, Zaqueu vai fazer tudo certo de repente na vida dele. Fazia presepada Zaqueu, né? Zaqueu ainda das bobagens, fazia tudo errado. De repente ele começa a fazer tudo certo, igreja. Sabe por que ele começa a fazer tudo certo? Porque a presença era na vida dele. A presença do Senhor naquele lugar. E quando Jesus está perto, não tem isso. Você só vai fazer coisa errada se você quiser. Zaqueu ele não quis mais. E aí tem gente que tem um vício, tem gente que tem um defeito, tem gente que faz algo errado. Ai, eu não consigo me libertar. Ai, é tão difícil. Igreja, eu já contei esse testemunho aqui. A primeira vez que eu entrei dentro da igreja, eu tinha acabado de fumar um cigarro de maconha. Conheci aquele Jesus, aquele negócio veio na minha vida. Aquela loucura passou na hora. Eu falei, o quê? Cigarro de maconha? Nunca mais, eu não quero mais saber de droga. Eu só quero saber do meu Senhor agora, aleluias. Por conta da minha vida, é o quê? E tem muita gente que tem, né, o Senhor vem e toma conta, e a pessoa fala em línguas, chimanaias para lá, para cá, e que bênção, sapatinho de fogo, e que glória, e que aleluias, e continua vivendo como velho homem. Não é isso que Jesus tem para as nossas vidas, não. Jesus sabia que Zaqueu não queria viver como velho homem. Jesus percebeu que Zaqueu ele queria ser mudado, transformado. Que Zaqueu não queria Jesus apenas por um momento, para satisfazer alguma situação da vida dele, não. Que Zaqueu queria Jesus para andar do lado de Jesus ali, para pagar o preço, para estar junto, para ver a palavra de Deus, aleluias. E dizem Deus que o Senhor Jesus então, Zaqueu, e tem mais, vou para sua casa hoje. Vou estar contigo e com a sua família hoje. Mas tem outra coisa, o Zaqueu. Aliás, Zaqueu dizendo para Jesus, de joelhos, tá? Jesus, olha, mas eu estou tão impactado com a sua presença, eu não quero mais fazer nada errado. Tudo que eu fiz errado, Senhor, tudo que eu roubei das pessoas, e olha, Deus, eu até perdi as contas já. Foi muito. Eu nem sei mais o quanto foi. Mas metade eu quero devolver para eles. E se tiver mais alguma coisa que eu fiz de errado, o Senhor é Deus, o Senhor me mostra porque eu quero devolver. Aleluia. Zaqueu se arrependeu. Sabe o que Zaqueu estava vivendo, igreja? Aleluias. Alegria plena da sua salvação. Zaqueu ali, diante daquela situação, quando ele se prostra diante do Senhor, ele adora o Senhor, ele diz, então, Senhor, eu não quero ser mais aquele velho homem, mas agora eu quero ter uma vida diferente. Mas eu sei que para eu ter uma vida diferente, eu tenho que me desprender dessas coisas. Ó, isso aí não, ó, tudo que eu tenho, toda a riqueza que eu tenho, eu não estou mais nem aí para ela. Ó. Pode pegar metade aí, dar para os pobres, ver quem que eu roubei, o que eu fiz de errado. Eu quero devolver, Jesus. Já não me importa mais o meu passado. Já não me importa mais o velho homem. As coisas velhas se foram e tudo se fez novo na minha vida. E a sua palavra me promete isso. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus então se alegra com aquela situação.
porque uma alma havia aceitado ao Senhor. Então Jesus, ele disse assim, ó: hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele povo começou a ficar doido de raiva, porque Zaqueu estava recebendo então o Senhor havia dispensado um tempo para Zaqueu, e tantos ali querendo falar com Jesus, chegar perto de Jesus e não conseguiam. Igreja, um dia Jesus nos escolheu também no meio dos perdidos. Um dia a gente estava perdido também, e de repente a presença do Senhor veio sobre as nossas vidas e nos impactou e nos mudou. E a gente disse para Deus, né: Deus, eu não quero mais viver como velho homem, não, eu quero ser uma nova pessoa, uma nova criatura, eu quero ser impactado, eu quero ser mudado. E a gente começou a agir, e aquela comunhão, aquela coisa gostosa do novo convertido, do primeiro amor, como muitos chamam, começou a tomar conta de nossas vidas, e nada mais podia nos impedir de fazer a obra de Deus, de buscar o Senhor. Cada dia a gente queria mais a Deus, cada dia a gente queria aprender mais com Deus, cada dia a gente queria mais ao Senhor, e queria se encher mais de Deus. Mas de repente, isso foi se esfriando. Esse primeiro amor foi se esfriando, foi se esfriando, foi se esfriando. E quando a gente menos percebeu, a gente já não estava mais como Zaqueu. Menos percebendo, sem perceber, porque é devagarinho. O pastor Marcos Nataleia disse muito bem ontem, quando disse que o homem não cai do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Satanás, ele vai minando devagarinho aqui, devagarinho ali, devagarinho aqui. E pessoas entraram aqui nessa noite dessa maneira, minadas por Satanás, sem conseguir viver como Zaqueu viveu, de subir naquela árvore sem pensar nas limitações, descer aquela árvore da forma como desceu, adorar o Senhor, buscar o Senhor, mudar de vida. De repente, até algumas coisas que a gente fazia no passado, a gente voltou a fazer. Pessoas entraram aqui nessa noite frias, mas o Senhor quer te mudar nessa noite. O Senhor quer te dar uma oportunidade nessa noite. Sabe por quê? Porque o senhor Zaqueu, que não tinha comunhão nenhuma com ele. Quanto mais eu e você que temos comunhão com o Senhor, que buscamos ao Senhor, que temos vindo nos cultos, que temos buscado a palavra de Deus. Igreja, o avivamento de ontem continua hoje. De uma forma diferente, porque o pregador é diferente, tem características diferentes. O Senhor de Deus respeita a característica de cada um, isso você pode ter certeza. Mas o avivamento continua. E para que esse avivamento não se restrinja ao culto de ontem ou ao culto de hoje, nós precisamos descer como Zaqueu desceu. Por isso eu quero que você se coloque de pés, em nome de Jesus. Você vai se colocar de pés para descer, tá? Feche seus olhos em nome de Jesus, com exceção dos obreiros, toda a igreja. Eu quero orar por você. E se você se identificou com essa palavra, tenha certeza que não foi simplesmente o pregador que estudou a palavra, que trouxe a palavra, mas certamente Deus quis que essa palavra fosse pregada nessa noite, porque o Senhor Jesus queria falar contigo. Porque o Senhor quer que nós sejamos como esse Zaqueu que subiu na árvore, que desceu da árvore, que adorou o Senhor, que se prostrou ao Senhor. Aleluias. Mas que não sejamos como aquele Zaqueu antigo que, por ser um judeu, talvez até conhecesse um pouco da palavra, mas não vivia. Ou que sejamos como aquela multidão que andava do lado de Jesus, mas só queria o milagre, que só queria a bênção. Jesus dava, as pessoas o assumiam. O Senhor não quer que sejamos assim, mas o Senhor quer que nós venhamos a buscar o Senhor de todo o coração, de todas as nossas vidas. O Senhor quer que esse sentimento, sabe, que brote do nosso coração, e o Senhor vai colocar, vai brotar do seu coração esse sentimento, mas que ele não venha se apagar de buscar o Senhor. Que haja um sentimento que venha assim, sabe, de forma tremenda, que o Espírito Santo de Deus vai colocar sobre ti nessa noite, e que esse sentimento continue, que você venha a renovar dia após dia, esse sentimento na sua vida. Aleluias. Eu quero orar por você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, é no Teu nome, Jesus, que nós oramos, ó Deus. E conforme a Tua palavra ministrada nessa noite, Jesus, eu te peço que o Senhor venha renovar vidas nessa noite, ó Deus. Ainda que pessoas estejam em pecado, ainda que pessoas, Senhor, antes de entrar aqui tenham pecado, ó Deus. Ainda que pessoas tenham entrado aqui, Senhor,
com um olho no mundo, outro olho dentro da igreja. Ainda que pessoas tenham entrado aqui, Senhor, em cima do muro, ó Deus. Assim como o Senhor um dia deu uma oportunidade para Zaqueu, Jesus. Meu Deus, eu creio que o Senhor está dando oportunidade para pessoas nessa noite, Senhor. Meu Deus, e que essas oportunidades, ó Deus, possam atingir o coração de cada um, Jesus. Mostra, Jesus, mostra para cada um, Senhor, onde precisa ser melhorado, ó Deus. Meu Deus, para que nós possamos buscar a sua presença, Deus. Como buscávamos quando o Senhor nos convertemos, quando vivemos o primeiro amor, ó Deus. Meu Deus, essa unção, Senhor, possa voltar sobre as nossas vidas, ó Pai. Aquela unção, Senhor, que existia sobre a vida de Zaqueu, Senhor, naquele momento, Senhor. Que seja sobre as nossas vidas, Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, contempla o coração de cada um que está aqui na igreja nesse momento, Senhor. Meu Deus, porque nós queremos viver o seu avivamento, ó Deus. Nós queremos viver, ó Senhor, meu Deus, a sua presença, Senhor, o seu Santo Espírito, Senhor, falando conosco, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, que nós não venhamos a ser, Senhor, fraudulentos com a sua obra, fraudulentos, Senhor, com a sua presença em nossas vidas, mas que nós possamos ser transformados nessa noite, Jesus, com a sua presença, Senhor, porque um dia o Senhor teve misericórdia daquele homem, Deus, Zaqueu, e mudou a história dele, Deus. Muda as nossas histórias, ó Deus, muda as nossas vidas, Senhor, mas não permita, Deus, que nós venhamos a sair daqui, ó Deus, meu Deus, impactados e de repente perder tudo de novo, Senhor. Meu Deus, nós precisamos ser crentes constantes, ó Pai. Meu Deus, nos ensina, nos ajuda, nos dá força, Jesus. Porque o fraco, Senhor, é aquele, ó Deus, que diz que não dá, que não pode, que não aguenta. Mas a Tua palavra, Senhor, nos ensina que tudo podemos naquele que nos fortalece. E nós sabemos que quem nos fortalece é o Senhor, ó Jesus. Fortalece a cada pessoa, Pai. Mostra para ela que o Senhor é com ela, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar o Seu povo nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Igreja, o mês de maio está quase no meio do ano, não é verdade? A gente está chegando no meio do ano. Consequentemente, no meio da campanha também. Obrigado, meu irmão. Tá difícil aí de chegar até o fim? Glória a Deus, está na bênção. Se alguém está achando que está difícil, Zaqueu, ele olhou para aquela árvore lá e não pensou duas vezes, subiu. Continua, sobe essa árvore, irmão. Porque quando terminar a campanha vai ser o momento de você descer. E quando você descer, você vai deparar de frente com o Senhor Jesus na sua frente, falando, servo fiel. Você me honrou e agora é hora de eu te honrar, porque foi isso que aconteceu com Zaqueu. Houve salvação na vida daquele homem. Aleluia. Sabe que quando você cumprir essa campanha, a vitória não vai ser só para você, não. Vai ser lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, porque Deus é assim, Ele trabalha assim, não é verdade? O Espírito Santo de Deus, aleluia, ó glórias. Ele trabalha dessa forma mesmo, a gente, né, às vezes a gente fica pensando, Senhor, a gente pensa pequeno porque a gente é homem, a gente é limitado, né? Deus, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto daquilo. Deus vai te dar isso e muito mais, aleluia. Continue sendo fiel ao Senhor, continue honrando ao Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos aos avisos então, vou pedir para o Daniel colocar os avisos no quadro. Amanhã nós continuamos com a campanha, amanhã é o mês de junho. Amanhã quem vai estar pregando é o pastor Kleber. Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Quem conhece o pastor Kleber aqui? Levanta a mão em nome de Jesus. A maioria conhece, sabe que é uma bênção. Acho que o Daniel não está me ouvindo, mas não tem problema. Amanhã às 18 horas, no domingo às 18 também, né, pastor? Amanhã, sábado e domingo, então às 18 horas o culto, na segunda-feira volta para as 20 horas, amém? Então lembrando, não vão esquecer, amanhã às 18 horas o culto, amém? E a campanha continua então até o dia 30 em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E a campanha então continua até o dia 30. No dia 30 então o pastor Flávio e o grupo de obreiros vai estar subindo o monte. Nós estaremos orando por cada oferta em nome de Jesus. Está aí a relação dos pregadores. Quem ainda não pegou o envelope da oferta especial? Tem alguém ainda que não pegou o envelope? Se você não pegou, irmão, às vezes a gente fica pensando assim, né? Pastores, presbíteros, igreja,
Ah, eu vou esperar Deus me tocar, né? Quando Deus me tocar, aí eu pego o envelope, eu faço a campanha. Meu irmão, minha irmã, Zaqueu, ele não esperou Jesus Cristo passar por perto dele para ele tomar atitude, não. Ele tomou atitude antes.